A Ordus Salutis, calvinista e arminiana, segundo Sam Storms. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vou voltar um pouco a discutir a questão das polêmicas entre calvinistas e arminianos, analisando um material calvinista escrito pelo teólogo Sam Storms, que está aqui em minhas mãos. É o livro chamado Escolhidos, uma exposição da doutrina da eleição, lançado aí no Brasil pela editora Anno Domini, ok? Então assim, olha, lá no capítulo 12 desse livro, a gente tem aqui uma discussão sobre aquilo que é a ordem da salvação. Tem uma expressão aí em latim muito famosa aí que é Ordus Salutis, né? Justamente quer dizer exatamente isso. Como que a salvação se manifesta assim na prática com uma coisa conduzindo a outra, um fio da meada da experiência da salvação, dentro de uma perspectiva calvinista e dentro de uma perspectiva arminiana, entretanto exposta a partir do entendimento calvinista da teologia arminiana. Então o Sam Storms, ele é um teólogo calvinista, então ele demonstra como ele entende a ordem da salvação e como ele entende que os arminianos entendem. Ok? Ele não coloca aqui nenhuma referência como se essa ordem salutis supostamente arminiana seja de fato retirada de algum material, livro, pensamento teológico de algum arminiano específico, tá bem? Ok, então se você tem esse livro aí, se você quiser acompanhar aquilo que eu vou explicar, a ordem da salvação, tanto calvinista quanto arminiana, são apresentadas no capítulo 12, páginas 157 e 158, basicamente em forma de quadro, assim, né? E depois ele vai fazer uma exposição textual aí de cada um destes temas, ok? Eu vou me concentrar brevemente, simplesmente aqui nos quadros, né, daquilo que ele apresenta. Vou comentar então a visão calvinista dele, depois a visão arminiana que ele como calvinista tem da ordem da salvação, e aí vou fazer algumas críticas aí, apontar algumas polêmicas dentro desta interessante discussão. Antes da gente começar, porém, entretanto, é interessante vocês entenderem que a discussão sobre a ordem da salvação, mais cedo ou mais tarde, ela vai implicar numa discussão muito mais interessante do que essa que o Sam Storms faz, que tem que ver com a relação entre a eternidade e o tempo, entre Deus antes da criação e tudo o que acontece historicamente após a criação. Inclusive é um pouco desse dilema que justifica a divisão entre alguns teólogos entre o que é uma ordem lógica nos decretos divinos ou na ordem da salvação e aquilo que é uma ordem cronológica, né, dos decretos divinos e também da experiência da salvação. Isso vai ter grandes implicações para discussões a respeito do conceito de Deus. Então, Deus como eterno, Deus como soberano e etc. Deus como onisciente, como presciente e etc. Então, essa é uma discussão assim muito interessante. Mas o Sam Storms, ele, pelo que eu entendi aqui dos quadros que ele faz, ele não está tratando desta ordem salutis da perspectiva da eternidade, e sim da perspectiva da sua manifestação na história e no tempo. Então a gente vai limitar também a nossa discussão a esse aspecto, ok? Então vamos pensar assim, é uma discussão pós-queda, não é uma discussão pré-criação. Okay? Então é uma discussão que existe dentro de um conceito e de um contexto infralapsariano. Acontece dentro da queda, ok? Não estamos discutindo aqui um supralapsarianismo, uma realidade além da queda, ok? Bacana. Isto posto, vamos lá. A Ordus Salutis, né, Ordus Salutis calvinista, segundo Sam Storms, é a seguinte. Primeiro existe o chamado. E esse chamado já é dividido em dois. Um chamado externo, que é universal e pode ser resistido, e um chamado interno, que é limitado e eficaz a um grupo específico de pessoas que vão ser conhecidos como os predestinados, os eleitos para a salvação. Num segundo passo desta Ordus Salutis, você tem a questão da regeneração e do novo nascimento, que acontece de maneira passiva e monergística, ou seja, o homem não tem nenhuma participação na sua regeneração, no seu novo nascimento. Deus é o único agente desta etapa e experiência da salvação.
Então, esta experiência desemboca no terceiro passo, que é a conversão, na qual o homem manifesta fé e arrependimento, entretanto não de si mesmo, mas como dons que vêm de Deus. Depois que o homem manifesta a fé e o arrependimento como dons dados por Deus a ele, então acontece a experiência da justificação, posteriormente da adoção, posteriormente da santificação, que inclusive, nesse caso, ao salvo é garantida e assegurada a perseverança, e por fim haverá a glorificação, e aí o salvo vai desfrutar da eternidade na presença de Deus. Basicamente, então, é assim que se manifesta a ordem da salvação dentro da visão calvinista do autor Sam Storms. Agora, como é que acontece a salvação na visão do Sam Storms, que é um calvinista, entretanto, dentro de uma perspectiva arminiana, que até, inclusive, é uma coisa interessante, né? É um calvinista dizendo como que o arminiano pensa. Será que o arminiano pensa da forma como o Sam Storms vai dizer? Bom, antes de fazer as minhas críticas, vou apresentar para você como que o Sam Storms entende a Ordo Salutis arminiana, a ordem salvação da salvação de uma perspectiva arminiana. Então ele diz o seguinte: primeiro de tudo, existe uma graça preveniente que é universal e irresistível. Interessante. Depois existe um chamado que é externo, universal e também pode ser resistido. Como terceiro passo, existe a conversão, que é a manifestação humana de fé e arrependimento, mas aqui a fé e o arrependimento não são atribuídos a dons divinos, mas a Deus, né? Mas ao livre-arbítrio humano. Então o homem tem fé e se arrepende pelo seu livre-arbítrio. Em seguida, a experiência da conversão acontece a regeneração, na qual o homem é ativo, então a regeneração nesse caso ela é sinergista, não tem monergismo aqui, e aí acontece a justificação, depois a adoção, e aí chega-se na etapa da santificação. Nesta etapa, a apostasia ainda é possível, e se a pessoa não apostatar, ela vai ser glorificada e desfrutar da eternidade na presença do Senhor, ok? Basicamente, então, aqui é a visão do Sam Storms a respeito da ordem da salvação, de uma perspectiva calvinista, que é a que ele defende como calvinista, e da perspectiva que ele considera a perspectiva arminiana, que ele condena e combate como heresia, como engano teológico e etc. Ok? Por isso que ele não é um arminiano. Ele permanece sendo um calvinista, ok? Então, assim, olha, vamos falar um pouco sobre alguns espantalhos e equívocos calvinistas sobre aquilo que supostamente no livro do Sam Storms é a visão arminiana da ordem da salvação. Primeiro de tudo, quando o Sam Storms coloca que a graça preveniente ela é possível de ser resistida, ele não está colocando de uma forma honesta a visão arminiana. A graça preveniente, ela não é resistida pelo ser humano. Ela é concedida a Deus, a todos os seres humanos, indistintamente, independentemente de qualquer coisa, de forma monergística, de forma soberana, de forma graciosa, de maneira que o homem de si mesmo não é capaz de resistir à concessão da graça preveniente da parte de Deus. Isso é uma coisa muito importante. O que acontece é que a visão arminiana da experiência da graça preveniente não vai ser implicada na ideia da graça irresistível. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: Deus, ele concede graça preveniente a todos os seres humanos na face da Terra, mas a graça que vai conduzir à salvação, ela pode ser resistida ou não. Então, no conceito e no contexto arminiano, não existe graça irresistível. Mas a graça preveniente, ela é sim concedida irresistivelmente, monergisticamente a todos os seres humanos. A questão é que ela não implica em salvação. Ela implica numa regeneração do livre-arbítrio, pelo menos em alguma medida, para que o ser humano possa tomar as suas decisões e ser responsável pelas suas decisões. De outra forma, não haveria livre-arbítrio, o homem não poderia ser responsabilizado nem mesmo por pecar, nem mesmo por qualquer coisa.
Ok? Então, inicialmente a gente já vê que o Sam Storms faz um espantalho da teologia arminiana sobre graça preveniente para querer dizer que ela é resistível, como se, por exemplo, o ser humano, lá no ventre materno, ou ao nascer, ou dentro de uma certa idade, pudesse escolher se ele vai aceitar ou não a graça preveniente. Não é assim o entendimento arminiano. Outra coisa, o Sam Storms vai dizer que a conversão ela é um atributo ou uma função do livre-arbítrio humano, que o ser humano tem fé e se arrepende como exercício do seu livre-arbítrio. Esta não é a visão arminiana deste processo. O que acontece é o seguinte, tendo o seu livre-arbítrio restaurado, pelo menos parcialmente, em alguma medida, mediante a ação da graça preveniente, o homem ouve o chamado de Deus e ele pode aceitar ou não aceitar. Mas este chamado, ele é acompanhado, vamos pensar assim, pela manifestação inicial monergística soberana da graça de Deus. E quando o homem responde com fé e arrependimento, ele só pode assim fazer porque previamente ele foi capacitado pela graça de Deus. Então o que acontece é que no exercício da fé e do arrependimento que salvam o ser humano dentro desta ordem da salvação, não existe aqui uma simples função do livre-arbítrio, mas um sinergismo entre a graça de Deus que capacita o homem a responder e o homem respondendo responde, capacitado pela graça, e glória seja aquele que concedeu a graça. E o homem não seria capaz de ter fé ou se arrepender se não fosse a ação prévia da graça de Deus em Cristo Jesus. Então você colocar a conversão como uma simples função do livre-arbítrio, como se o homem cresce e se arrependesse de si mesmo e por si mesmo, não é uma visão correta daquilo que entende a teologia arminiana dentro da ordem da salvação. E aí o que acontece? A ideia de que a regeneração ela é ativa e sinergística. Em contraposição à visão calvinista, que a regeneração ocorre de forma puramente monergista, também é uma questão um pouco complicada. O que a gente entende como arminianos é que é o seguinte, as primeiras manifestações da graça de Deus, elas são sim monergísticas, irreversíveis, aliás, o homem é irresistíveis, né? O homem é incapaz de resistir e etc. Entretanto, esta graça não se manifesta como invadindo plenamente o arbítrio humano, as decisões humanas e tomando o papel do homem naquilo que o homem deve fazer em termos de crer, se arrepender, aceitar a salvação e etc. Mas quando o homem aceita e se arrepende e tem fé e etc., isso não ocorre também de uma forma puramente sinergística, na qual o Deus e o homem são parceiros idênticos. Não. Deus primeiro vem ao homem e o capacita. E o homem sim responde, existe um sinergismo sim, mas este sinergismo não é o Deus e o homem com 50% das ações iguais dentro do banco da salvação. E aí Deus faz a metade da salvação, o homem faz a outra metade, e aí a salvação se completa. Não. Inicialmente, o homem está morto no delito, no pecado, na morte espiritual, e Deus monergisticamente age na sua regeneração. Entretanto, esta regeneração não é completada até que o homem também coopere, e aí quanto mais cooperar, mais profunda será a obra desta graça em lhe transformar o caráter, e etc, e etc, e etc. E tudo isso desemboca na experiência da justificação, da santificação, e uma outra coisa interessante também. O arminianismo não é sinônimo de apostasia possível e perda da salvação. Existem arminianos, seria aí os arminianos de 4 pontos, que acreditam que também existe a segurança da salvação mais ou menos em moldes do entendimento calvinista, ok? Então também não é correto o Sam Storms dizer que a visão arminiana da ordem da salvação implica em apostasia ser possível, ainda que também existe aí uma divisão dentro do arminianismo, existem arminianos que acreditam que a apostasia é possível e outros que acreditam que a apostasia é impossível. Então, mais uma vez aqui, a Ordo Salutis arminiana, na visão do Sam Storms, está equivocada, porque não é assim que pensam todos os arminianos, e tem arminiano que pensa diferente, e etc. E no final vai chegar na glorificação, e isso aí todo mundo concorda.
Então, basicamente, essas são as críticas que eu tenho a fazer à Ordo Salutis supostamente arminiana na visão do Sam Storms. Esta não é a visão arminiana tal qual eu sou arminiano e tal qual é, ou são todos, ou pelo menos a imensa maioria dos arminianos que eu conheço em relação a essas discussões aqui, estariam também com as mesmas objeções que eu estou tendo em relação aqui àquilo que seja supostamente a teologia arminiana, e no final das contas nós arminianos não cremos nestes espantalhos criados por Sam Storms e perpetuados por este livro aqui, ok? Mas eu também tenho algumas críticas aqui para terminar o vídeo em relação ao próprio entendimento calvinista do Sam Storms. Primeiro de tudo, ele faz essa diferenciação entre o chamado externo e o chamado interno. O que basicamente ele está querendo dizer que é o seguinte: Deus ele chama todos os seres humanos de forma externa, mas esse chamado é resistível, é ineficaz para a salvação. Aqueles que Deus chama para a salvação é um chamado especial, é um chamado interno, é um chamado que Deus não concede para todo mundo e é um chamado irresistível. E aqui você já divide a humanidade em dois grupos. Aqueles que Deus chamou externamente de forma não eficaz, que é todo mundo. E aqueles que Deus chamou de forma eficaz e interna, que são somente os eleitos. E a partir daqui vai se desenvolver todo o drama, né, histórico da experiência da salvação no entendimento calvinista. O que vai acontecer depois desse chamado? Vai haver uma regeneração monergista na qual o homem é totalmente passivo, né, o homem salvo no caso. E por que nem todo mundo é salvo? Porque Deus não dá essa regeneração monergista para todo mundo. Por quê? Porque Deus não quer salvar todo mundo nesses termos nos quais ele salva aqui os seus eleitos monergisticamente. É por isso que a conversão é explicada como dom de Deus e não tem participação nenhuma do homem, e aí o homem vai ser justificado, vai ser adotado, vai ser justificado, vai ser adotado, vai ser santificado e não tem a menor possibilidade deste salvo perder a salvação porque ele não foi plenamente santificado, o que também indica que o salvo pode continuar pecando à vontade, se ele for realmente eleito, salvo, regenerado, convertido, justificado e adotado, isso não vai ter nenhuma implicação para a perda da salvação e ele será glorificado. Claro, uma coisa interessante sobre a segurança da salvação daquele que continua pecando e etc e tal no entendimento calvinista é que isso não é tão simples assim, uma vez que o calvinista também não pode ter certeza absoluta que ele foi um eleito, um verdadeiramente chamado internamente, regenerado, segundo todo esse esquema. Ainda resta a sombra de que talvez aquilo que ele acredite ser fé e arrependimento e regeneração e novo nascimento na experiência dele, na verdade demonstre ser simplesmente uma graça temporária que Deus concede a ele, depois retira e no final da vida ele se vê como um não eleito, um não predestinado, alguém que simplesmente vai para o inferno porque Deus não quis salvá-lo monergisticamente segundo o entendimento calvinista. No final das contas toda, essa discussão da ordem da salvação em relação a calvinistas e arminianos é uma discussão muito interessante. Ela pode adquirir contornos bem complexos em termos doutrinários, filosóficos, inclusive da própria teologia bíblica, da teologia sistemática e etc. Mas basicamente eu entendo assim que a visão que o Sam Storms passa desta questão neste quadro desta forma é profundamente equivocada, profundamente infeliz e simplesmente não é suficiente para descrever a experiência da salvação tal qual ela é biblicamente colocada. Esse sistema de regrinhas lógicas, implicações lógicas, é muito mais um sistema, vamos pensar assim, sistemático de filosofia que se utiliza de dados bíblicos e temas bíblicos do que de fato resultado de exegese, de teologia bíblica e etc. E esse talvez seja aí o maior argumento contra esta colocação ou esta visão do Sam Storms, ok? Então fica aí esta reflexão para vocês. Se vocês não têm esse material e vocês quiserem realmente dar uma lida, assim, recomendo que adquiram, apesar de eu discordar do livro, eu acho que pode ser estudado, deve ser estudado, não tem nenhum problema. Vou tentar, inclusive, conseguir um link para a aquisição do material e colocar na descrição desse vídeo, tá bom? Um abraço para todos vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser.